Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso fórum da disciplina de nutrição. Nós vimos na aula passada que o guia alimentar é um conjunto de informações, né, análises, recomendações e orientações sobre a escolha, sobre o preparo e sobre o consumo dos alimentos, sendo destinado tanto a pessoas, né, indivíduos, famílias e a comunidade. A Pro perguntou algumas questões, como os principais, né, os princípios do guia. Os guias alimentares, então, devem derivar e ser guiados por princípios explícitos. Os da população brasileira saúde é mais do que a ausência de doenças. Então, agora a gente está pensando além da ausência das doenças, e sim na qualidade de vida por meio da alimentação. Então, a alimentação é mais do que uma ingestão de nutrientes, né? A gente sabe que é um âmbito social, um âmbito espiritual, né? A alimentação ela vai muito mais do que essa ingesta de nutrientes. A alimentação saudável deriva de sistema alimentar sustentável, ou seja, a gente consumir alimentos cada vez menos processados, né, que vão nos proporcionar uma melhor qualidade de vida. Outro princípio, que a informação esclarece consumidores e empodera cidadãos, então por isso que ele fala de rótulos, ele fala de gordura trans, né? Ele tenta fazer com que a população busque informações no rótulo dos alimentos, né? E quanto menor seja a lista de ingredientes desses alimentos, melhor. Outro princípio, guias alimentares estão baseados em múltiplas evidências. A gente vê que o novo guia alimentar da população brasileira, ele foi evidenciado aí no crescimento exponencial do excesso de peso, do sobrepeso e da obesidade na população brasileira, né? Assim como a gente teve um decréscimo nas doenças infecciosas e um aumento nas doenças crônicas não transmissíveis. E ainda que guias alimentares promovem segurança alimentar e nutricional, porque dá algumas dicas de higienização desses alimentos, de onde consumir, como consumir, né? Então serve aí como um guia mesmo, um dos princípios é servir como um guia para a população para estar tendo uma maior qualidade e segurança alimentar. Aí a Pro perguntou também como que era a classificação desses alimentos, né? E para explicar, então a gente sabe que tem os alimentos in natura e minimamente processados. Os in natura, como o próprio nome já diz, vão ser aqueles que a gente vai obter diretamente já da fonte, que eles não vão passar por nenhum tipo de processamento, qualquer tipo de alteração. Então eu estou falando das frutas que eu colho do pé, alguns legumes, certo? Que a gente vai poder estar consumindo diretamente. Os alimentos minimamente processados são aqueles que vão precisar, para a gente poder consumir, de uma alteração, eles vão ser submetidos a uma alteração mínima, por exemplo, o arroz, né? Eu quero consumir um arroz parborizado, um arroz branco, ele vai passar por esse descascamento, né? O amendoim vai sair da casca, então ele é minimamente processado, a gente não. A lista de ingredientes desse produto é o próprio alimento, tá? A gente não tem aditivos, a gente não tem conservantes. Daí a gente tem os alimentos processados, que vão ser aqueles produtos que são fabricados essencialmente com adição de sal ou açúcar a um alimento in natura ou minimamente processados, né? Então são aqueles alimentos em que vão ter de adição sal ou açúcar, tá? E os alimentos ultraprocessados, que vão ser aqueles produtos que envolvem diversas etapas, diversas técnicas de processamento, que a lista de ingredientes tem vários itens, né? E muitos que a gente nem conhece, né? Alguns conservantes, alguns estabilizantes, que a gente não sabe nem o que é ou para que serve, ok? Ele ainda dá uma pequena abordada em relação aos óleos, gorduras, sal e açúcar, que os produtos extraídos
de alimentos in natura ou diretamente da natureza, e usados para criar preparações culinárias, quando tem então essa extração de óleo, de gordura, de sal e é adicionado diretamente em uma preparação culinária, tá? Então, aqui como é a classificação dos alimentos: in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Aí a Pro perguntou também, seguindo as recomendações do guia, como que deveria ser a orientação, né, da alimentação dos brasileiros. A primeira recomendação era fazer de alimentos a base da sua alimentação, né? Faça de alimentos a base da sua alimentação. Ou seja, predominar a origem vegetal, né? Que vai ter bastante equilíbrio de microminerais, macrominerais, né? De vitaminas. Então, essa é a primeira recomendação que a gente observa lá no guia alimentar. A segunda é: utilize óleos, gorduras, sal e açúcar com moderação, né? Então, não extrapolar, diminuir, né? Ou não utilizar aquele sazon, aproveitar para utilizar coisas, temperos naturais, né? Terceira recomendação: limite a utilização de produtos alimentícios prontos para o consumo. Pensa, né? Quanto maior o tempo de prateleira, né, a vida de prateleira de um alimento, mais conservantes, mais estabilizantes ele vai apresentar, né? Então, consumir eles em pequenas quantidades e tentar sempre conseguir, como regra de ouro, alimentos e preparações culinárias, ou prefira sempre alimentos e preparações culinárias a produtos prontos, né? Então, apesar de a gente saber que muitas pessoas visam, né, buscam a praticidade, a importância de estar buscando esses alimentos in natura e minimamente processados. Daí, ainda nessa questão, a gente podia pontuar os 10 passos para uma alimentação saudável que foi revisto nesse novo guia, né? Fazer de alimentos a base da alimentação, usar com moderação óleos, gorduras, sal, açúcar, limitar o uso de produtos prontos, comer com regularidade, com atenção, né? A gente sabe que quando o paciente ou o indivíduo está na frente da TV ou está assistindo um filme, ele come mais, ele perde a percepção de fome e saciedade dele, né? Comer em companhia, que a gente deixe de comer compulsivamente, a gente pousa os talheres no prato, a gente conversa com o colega, né? Fazer as compras de alimentos em locais que ofereçam, né? Ou que ofertem uma variedade de alimentos, né? Pode aproveitar para utilizar os alimentos da época, né? Evitar locais que só vendam produtos processados, produtos prontos para o consumo, né? Que a gente sabe que tem mais itens na lista de ingredientes. Outra coisa importante que eles orientam, né? Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Então, como a Pro até falou na aula anterior, né? Eles disponibilizaram uma cartilha com algumas receitas e dicas para a população estar aproveitando, estar buscando esse conhecimento. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. As pessoas acabam comendo em 5 minutos, 3 minutos, né? Acabam caminhando, comendo, né? Quando estão com pressa, nos meios de transporte, correndo e comendo, né? Então, planejar o tempo que vai destinar, né? Eu tenho 30 minutos aí para o meu almoço, eu vou parar, vou desenvolver ele, né? Vou comer da forma mais pausada possível, evitar estar vendo televisão. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora, né? Ou seja, evitar os fast foods, né? A gente sabe lá de como está crescente exponencialmente também a obesidade nesses países que têm aumentado o consumo de fast food. E principalmente ser crítico quanto à informação, né? Tentar ler o rótulo, tentar interpretar o rótulo, além de ser crítico quanto às mensagens de alimentação vinculadas nas propagandas comerciais. Antigamente a gente falava, né? Tinha uma propaganda, um danoninho equivale a um bifinho. Será que um danoninho
que é um produto processado, né, que tem um tempo de prateleira tão grande, ele equivale realmente a um bife, né, que é um alimento que vai estragar se não ficar sobre refrigeração, né? E a última questão era em relação à importância do papel do enfermeiro nessas orientações. A gente sabe que o enfermeiro ele vai estar sempre proporcionando cuidar, né? Se esse paciente precisa de um cuidado total ou parcial, e nesse cuidar a gente inclui a alimentação. Então é importante o profissional enfermeiro estar apto a fazer orientações para a população em geral, quando ele trabalhar numa unidade básica de saúde, ter um pouco de propriedade em relação a alguns tipos de dieta, algumas dietoterapias para algumas patologias específicas, porque a gente é um agente promotor da saúde, né? Então é importante a gente ter esse básico sobre esses alimentos, sobre a qualidade desses alimentos, sobre orientar em relação aos rótulos, né? Para a gente estar capacitando o nosso público, ok? Se tiverem dúvidas em relação a essas questões, pode mandar mensagem no fórum, na sala de café, mandar um e-mail para a Pro, tá? Obrigada!